Bom dia, bom dia, bom dia, paz e graça, Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo, tá frio já café, ao nosso cafezinho da manhã. E hoje nós vamos falar sobre graça. Eu tô sempre dando paz e graça pros irmãos, mas eu acho que eu nunca cheguei a falar sobre a graça. E quando se fala sobre a graça do nosso Deus, aleluia, eu lembro de uma história que aconteceu comigo, algo que mudou minha vida para sempre. E eu quero contar essa história para você. E vou ler um texto lá em Esther, capítulo 5, versículo 2, um versículo só, que diz assim: sucedeu que, vendo o rei, a rainha Esther, que estava em pé no pátio, ela achou graça diante dele. E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther, pois, chegou-se e tocou na ponta do cetro. Olha só, eu não sei se você conhece o texto, mas se você não conhece o texto, eu sugeriria você ler uma história bonita, linda, linda. Você vai começar a ler e não vai conseguir parar, de tão bonita que é a história. Que fala sobre o povo de Deus sendo perseguido e já o povo de Israel estava prestes a ser aniquilado, e essa Esther, essa rainha, resolve entrar diante do rei de forma inesperada, e era dito que toda pessoa que chegasse diante do rei sem avisar, de forma inesperada, era sujeita a morrer, a não ser que o rei estendesse o cetro de ouro, e aí a pessoa sobreviveria. Então Esther precisava de interceder ao rei em favor do povo dela, e ela resolve passar alguns dias de jejum, 3 dias jejuando e buscando a Deus, para que Deus fizesse com que o rei olhasse para ela com graça e com favor. E aconteceu que assim que ela entrou diante do rei, o rei realmente, encheu os olhos de graça para com Esther e concedeu para ela o pedido e muito mais. Foi uma bênção, uma história eu sugeriria você ler. E eu lembro disso, e aconteceu comigo quando eu tinha 24 anos de idade, e eu já estava morando aqui nos Estados Unidos, e surgiu a oportunidade de me legalizar aqui, para mim ser cidadão americano. E então só que eu não tinha ninguém que pudesse me ajudar, porque era necessário um americano ser o sponsor, ser uma pessoa que fosse assinar para mim. E não tinha. Eu conhecia poucos americanos aqui, principalmente para você pedir uma coisa dessa, é extremamente difícil. Mas eu tinha trabalhado há alguns meses atrás para um asilo, para um senhor aqui, que era dono de alguns asilos. O nome dele é Walter O'Hannon. Uma bênção na minha vida. É um homem espetacular. Então, eu tinha trabalhado uns meses antes para ele, e veio na minha mente que eu poderia pedir esse Walter O'Hannon para poder me legalizar, ele e o Vincent Cotillard. Então eu resolvi fazer isso. Mas aí eu lembrei na hora de Esther diante do rei. Eu falei assim: meu Deus, já pensou se eu chegar lá e falar com o Walter e ele negar? Fica ruim, eu não tenho outra alternativa. Eu preciso de receber um sim. Então eu fui lá e conversei, falei assim: eu vou fazer o seguinte, eu vou orar, vou fazer um jejum, 3 dias, igual a Esther fez, vou fazer um jejum, vou orar, vou pedir a Deus, para Deus colocar graça nos olhos dele, quando eu chegar lá, que ele olhe para mim e tenha misericórdia de mim e me ajude. E fiz isso. E ao término do 3º dia, eu corri lá no escritório dele, pedi para falar com ele. Ele falou: não, você tem apontamento? Eu falei assim: não. Eu falei: não, ele não vai te atender. Eu falei: não, dona, por favor, eu preciso conversar com ele. Ela falou assim: ele sabe que você está aqui? Eu falei: também não. Foi inesperado também. Ela falou assim, a secretária, né? E era um cara de muita responsabilidade, muita gente por conta dele. Então, aí a moça falou assim: eu vou perguntar se ele pode te atender. Eu falei: pergunta, que eu tenho certeza que ele vai me atender. Aí ela foi lá e perguntou, eu falei: tá te esperando lá na sala dele. Aí eu entrei, fui lá no escritório dele, tudo sem jeito, né? Aí ele chegou e falou assim: ô Davidson, tudo bom? Ele sabia quem eu era, porque eu tinha trabalhado fazendo uma pintura para ele. Aí ele falou assim: ô Davidson, tudo bom com você? Eu falei: tudo bom, Mr. Walter. E eu falava inglês assim, um pouco quebrado ainda. Aí ele falou assim: o que tá passando? Eu falei assim:
eu tô meio sem jeito de perguntar. Eu falei, não, rapaz, não tenha problema não, pode perguntar o que você precisa. E eu me engasguei um pouquinho, né? Ele falou assim, rapaz, pode falar o que você tá precisando que eu vou te ajudar no que você precisa. Aleluia, oh, aleluia. Aí eu falei assim, não, Walter, é porque surgiu uma lei para legalizar aqui e tal, e se eu não conseguir essa lei, alguém que assine para mim, vai ser muito difícil para mim, eu não vou conseguir, porque vou ficar muito tempo aqui sem ver meus pais, meus irmãos, não vou poder viajar para o Brasil e tal. Eu falei, não, rapaz, eu vou fazer isso para você, eu vou arrumar um advogado, vou fazer isso, fazer aquilo, fazer isso assim. Eu falei assim, e o Josley também precisa? Eu falei, acho que o Josley já alguém, mas o Josley acabou indo pelo mesmo curso que eu. O Walter acabou assinando pra gente, pra mim e pra ele. Então, olha só, foi uma misericórdia que esse homem, uma graça que esse homem olhou para mim e de alguma forma Deus colocou no coração dele graça. É essa graça que a gente precisa de Deus. Nós não temos direito de nada. Nós não temos razão para nada. Mas a graça de Deus foi comprada para nós por Jesus Cristo, seu Filho. Jesus resolveu, com toda dificuldade, todo aperto, todo sofrimento, comprar com o próprio sangue a graça para nós. Ele nos perdoou de tal forma, nos limpou de tal forma, e agora a gente tem o direito de entrar diante do Santo dos Santos, diante de Deus, nos prostrar diante dele, com ousadia ainda por cima. A gente pode chegar diante do Senhor. O próprio Deus fala assim, a minha graça te basta. A graça de Deus é tudo que nós precisamos, meu irmão. Nós precisamos da paz do Senhor, lógico, precisamos da graça de Deus, da paz do Senhor, mas nós precisamos demais da graça de Deus. É a graça de Deus que dá pra gente esse ânimo de prosseguir, senão a gente não aguentava a tribulação, o aperto do mundo, a situação difícil, os problemas, as dores, as enfermidades, a gente não aguentaria isso. Mas a graça de Deus faz a gente vencer as nossas tribulações, faz a gente vencer a nossa luta do dia a dia, faz a gente vencer o nosso cansaço. É a graça de Deus. É tudo que eu peço nessa manhã, que o Senhor venha visitar você e a sua família linda, maravilhosa, de tanto valor para você, com a sua graça. Que a graça de Deus nessa manhã venha invadir o seu coração. E que aquilo que você tem pedido ao Senhor, aquilo que você tem pedido, seja para enfermidade, para os seus problemas financeiros, para as suas dificuldades emocionais, problemas na família, seja lá qual for o seu problema ou o seu pedido, que você venha chegar diante do trono de Deus. Nessa manhã, nesse café, venha chegar diante do trono do Senhor e confie na graça dele. Espere, ele vai estender para você o cetro dele, para você tocar na ponta do cetro do Senhor, como forma de receber a misericórdia dele e a graça dele. Em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor venha dar a paz do Senhor para os meus irmãos, para os meus amigos, e que o Senhor venha dar essa graça bendita, esse favor não merecido do Senhor. Oh, meu Deus, que essa graça do Senhor venha invadir o meu coração e trazer paz para a minha vida. Traga paz para os meus irmãos. Traga paz nessa manhã. Que essa manhã seja uma manhã de graça, uma manhã de paz, uma manhã de conforto no Senhor, de saber que o Senhor é aquele que nos ama e que traz para a gente a paz que precisamos, a graça que nos faz prosseguir e andar mais um dia. Muito obrigado no nome de Jesus pela sua graça. Deus abençoe, meu irmão. Paz e graça.